E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o Thiago Rui, trazendo mais uma vez, mais uma palavra de sabedoria para abençoar, impactar, empoderar, inspirar e restaurar a tua vida. O meu objetivo aqui é trazer uma palavra diretamente do coração de Deus, do Altíssimo, Criador de todas as coisas, o Eterno, o Todo-Poderoso, para a sua vida. Uma palavra que realmente vai mudar, transformar a tua história, a história da tua família, a vida e a história de todos aqueles que você irá compartilhar essa mensagem, porque certamente vai fazer uma grande diferença. Como eu disse, meu nome é Thiago Rui, tá? Aproveita, não perde tempo enquanto essa palavra não começa. Já coloca aí, ó, senta o dedo no like, tá? Curte essa mensagem, não importa a rede social que você está assistindo, ouvindo essa palavra, tá bom? Curta esse vídeo, tá? Compartilha para que o algoritmo saiba que esse vídeo é importante e relevante. Graças a Deus, esses vídeos que eu posto aqui nas minhas redes sociais, Palavra de Sabedoria, que é esse quadro, graças ao bom Deus, maravilhoso Senhor Jesus Cristo, essa palavra, essas mensagens têm realmente impactado, edificado vidas, pessoas, famílias. Então, para que o algoritmo possa espalhar essa mensagem pela internet, tá bom? Para que possa chegar ainda mais longe, para que mais vidas, mais pessoas, mais famílias sejam alcançadas por essa palavra do reino. O meu objetivo aqui, não é falar de religião, religiosidade, não é falar de dogmas religiosos, usos, costumes, doutrinas de igrejas, de denominações, não, de jeito nenhum. O meu objetivo aqui, minha meta, meu objetivo, a minha chamada de Deus é pregar, falar, anunciar a santa e gloriosa palavra do Senhor, trazer à tona os mistérios, as revelações daquilo que está na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, ele veio para falar a palavra do Pai dele, do Senhor, do nosso Pai, o Abba, o Todo-Poderoso. Ele veio para anunciar o reino. Meu objetivo aqui é anunciar, falar a palavra do reino, ok? Sem religiosidade, sem dogma religioso, direto e reto. Palavra que vai mudar a sua vida, seu dia, seus afazeres, sua história, se você deixar, se você quiser, claro, ok? A sua história e a história de vida da sua família. Por isso, como eu disse, compartilha com o máximo de pessoas, ó, manda essa mensagem para 1, para 5, para 10, para 50, para 100 pessoas, tá? Para os seus contatos, tá bom? Coloca ali nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, compartilha, curta, tá bom? Se você não segue, segue aqui, ou se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? No YouTube é meu próprio nome, Thiago Rui, lembrando que Thiago é sem H, T-I-A-G-O, e Rui com Y, R-U-Y, beleza? No YouTube, Thiago Rui, no Kawaii, Thiago Rui, no Instagram, @Thiago Rui 1. Número 1, @Thiago Rui 1. No TikTok é @Thiago Rui 777, ok? São várias as redes sociais aí que você pode estar nos seguindo, nos acompanhando. Vira e mexe, eu tô postando um vídeo, uma mensagem de edificação, de empoderamento, uma mensagem de ousadia, de fé, de esperança, de motivação, uma mensagem do reino que muda a vida de pessoas, de famílias, muda a vida de nações, porque é a palavra do Senhor. Então, faça isso, tá? Aproveita. Se você não segue, segue aí. Pega o teu caderninho. A gente sempre fala aqui, né, para pegar um caderninho para poder anotar aquilo que o Espírito Santo está trazendo de revelação para nós, ok? Se você está aí com o exemplar da Bíblia, da Palavra de Deus, ou se você tem ela em formato digital, de repente você está aí no computador, no notebook, ao mesmo tempo que está me ouvindo, me assistindo aqui, ou então está no celular, enfim, abre o aplicativo da Bíblia. É importante que você acompanhe comigo, tá bom? Marcos, Evangelho de Marcos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu e relatou Marcos, tá? No capítulo 10, Marcos 10, tá bom? A partir do verso 46. Uma história que muitos cristãos, muitos evangélicos, até não cristãos, conhecem. Super conhecida essa história, essa passagem, tá? Leia comigo, acompanha comigo, ó. Marcos 10, a partir do 46. O cego Bartimeu curado, vamos lá. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, né? Ou seja, Jesus e a sua caravana, sua comitiva, seus discípulos, né? Ok? Verso 46, Marcos 10, 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e, como sempre, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, Bartimeu ouvindo que era Jesus de Nazaré, deixa eu beber minha água aqui rapidinho. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, né, daquela multidão, o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, né, o cego, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele, o cego, tirando a sua capa, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, né, Jesus disse para o cego: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Eu estou lendo na versão da Bíblia Sagrada, Almeida, revista e corrigida. Mais fiel ao texto original. Tem algumas versões que falam assim: mestre, que eu torne a ver. E Jesus disse ao cego: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, o cego passou a enxergar, o cego voltou a enxergar, voltou a ver. E seguiu a Jesus pelo caminho. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, é uma palavra rápida, não irei demorar muito, mas eu preciso que você preste atenção. Olha, Jesus, ele, daquele momento, não demoraria muito para cumprir o plano de salvação, que era ir para morrer na cruz do Calvário, se sacrificar por nós, né? No nosso lugar, ao nosso favor. Tanto é que quando a gente lê o capítulo seguinte, capítulo 11, do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o relato diz que logo ali já é a entrada de Jesus em Jerusalém. O capítulo 11 fala sobre isso, a entrada de Jesus em Jerusalém. Algumas outras coisas aconteceram, mas eu quero me ater a esse capítulo, ao final desse capítulo que a gente leu, Marcos 10, do 46 até o último versículo, 52. Jesus estava indo em direção a Jerusalém para ser entregue, ser morto, 3 dias depois de ressuscitar. Amém, glórias a Deus por isso. Ele estava passando por ali, por aquela região. O verso 46 diz: e vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó, ele saiu de Jericó, indo em direção a Jerusalém. Ele estava com os discípulos e com uma grande multidão. Ali no caminho estava Bartimeu, né? Na verdade, Timeu. Filho de Timeu, na verdade. A palavra no original, Bartimeu, né? Filho de Timeu. Inclusive o próprio verso diz: e vieram para Jericó, e sendo ele de Jericó com seus filhos e uma grande multidão, Bartimeu, né? Bartimeu, filho de Timeu. Aqui mesmo está dizendo, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Verso 46. É uma palavra, meus queridos, é uma passagem, um relato muito interessante, que é o seguinte: a gente tem algumas lições importantes, algumas lições preciosas para as nossas vidas, né? Jesus estava indo para Jerusalém para ser entregue, para ser morto, né? Sofrer todo aquele martírio, todo aquele suplício, ser torturado, carregar a cruz até o Monte Calvário, ser crucificado ali para ser morto, enfim. Então olha que interessante, note que coisa interessante. Jesus ele esteve mais de uma vez em alguns lugares. Esteve algumas vezes em Jerusalém, Betânia, enfim, outros lugares ele não esteve só uma vez, ele esteve mais de uma vez, 2, 3 que seja. É interessante que naquele caminho, por aquele caminho, ia ser a última vez que Jesus iria passar. É possível, é provável que Jesus já tinha passado por aquele caminho, indo e vindo diversas vezes. É muito plausível pensar sobre isso. É possível que Jesus tenha passado por aquele caminho ali diversas vezes. Mas aquela seria a última vez que Jesus passaria por ali. Naquele caminho tinha Bartimeu, né, do original. Bartimeu, filho de Timeu. O próprio verso 46 diz isso. Interessante que o verso não diz o nome dele, só diz de quem ele era filho. Ele era cego. A gente sabe como era naquela época em que Jesus esteve nessa terra. Como pessoas debilitadas, deficientes físico, como os cegos, por exemplo, leprosos e outros, como eles sofriam, como eles padeciam. Ele estava ali, cego, mendigando. Aí ele ouviu o barulho, não era uma, duas pessoas, ele ouviu, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Ele ouviu que era muita gente passando por ali, era uma grande multidão. Ele provavelmente chamou, gritou, ei, ei, ei.
eu tô vendo aqui que tem muita gente, o que tá acontecendo? Aí falaram para ele soube, né? O verso 47 diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Ele deve ter perguntado para alguém, aí alguém com certeza falou, olha, cego, é Jesus, Yeshua, Jesus de Nazaré, o profeta, o Messias. É aquele que cura os enfermos, ressuscita os mortos, multiplicou pães e peixes e alimentou multidões com pouquíssimo recurso, algo impossível aos olhos humanos. É aquele que transformou água em vinho, aquele que operou sinais, maravilhas incríveis. É aquele que fala da palavra de Deus, ensina sobre o reino de Deus de uma forma incrível, maravilhosa, como os escribas, os fariseus, os doutores da lei não ensinam, porque ele tem autoridade nas palavras dele. É Jesus. Tá bom, Cego? Agora me deixa aqui que eu vou continuar indo, seguindo. Aí ele ouviu que era Jesus. Opa, peraí, já ouvi falar sobre esse homem. Com certeza toda a terra de Israel, toda a Judéia já tinha ouvido falar de Jesus. Se porventura, caso calhasse dele não tivesse ouvido falar, ele sabia que, opa, peraí, é alguém que é um profeta, ele opera milagres, ele cura enfermos, mas eu acredito que já tinha ouvido falar. É uma inferência minha. Ele ouviu que era Jesus, ele deve ter pensado, puxa vida, eu provavelmente não teria outra oportunidade, não teria outra chance. Acredito eu que talvez nunca mais deva vê-lo, ele me ver, me notar. Tenho que agarrar essa chance, tenho que agarrar essa oportunidade. Aí o verso diz, o verso 47, ó, e ouvindo que era Jesus, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava passando por ele a chance, a oportunidade da cura, do milagre. Ele não pensou duas vezes, pessoal. Meus amigos queridos que estão aqui me ouvindo, me assistindo, ele não pensou duas vezes. Ele começou a clamar, a gritar por Jesus, o nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários, inclusive, faça isso. Coloca nos comentários. Eu clamo por Jesus. Escreve essa frase aqui nos comentários, ó, seja no YouTube, no Instagram, não sei onde você está me vendo aqui. Coloca nos comentários. Eu clamo por Jesus. O cego clamou, o filho de Timeu clamou, ele não perdeu a oportunidade. Então fica aí a primeira lição, anota isso. Anota isso, ó, lição número 1. Eu clamo por Jesus. Ou então você pode colocar assim, eu devo clamar por Jesus. Você pode também colocar essa frase, não irei perder a oportunidade de clamar por Jesus. Coloca essas frases aí, ó. Eu sempre quando gravo os vídeos, posto os vídeos, a galera que me segue, que me acompanha, sabe disso. Esteja sempre com um pedaço de papel ou um caderninho, melhor ainda, pega o seu caderno aí, tá? E anota, tá bom? Você pode colocar ali, ó, palavras de sabedoria com Thiago Rui, tá bom? Aí você coloca assim, ponto número 1. Eu devo clamar por Jesus. Embaixo. Eu não irei perder a oportunidade de clamar quando Jesus passar por mim. Você pode colocar também embaixo. Eu clamo por Jesus. Coloca essas três frases, essas três sentenças, essas três chaves de sabedoria. Eu sempre falo nos meus vídeos, né? Pequenas chaves abrem grandes portas de grandes cofres. Em que dentro desses cofres tem grandes tesouros. Não são grandes chaves, são pequenas chaves. Então, anota essas chaves aí, tá bom? Ele não perdeu a oportunidade de clamar, galera. Ele não perdeu a oportunidade de clamar. Tem outro ponto aqui. Muitas vezes, quando alguém clamar, quando nós clamarmos, enfim, quando nós procurarmos a solução, quando nós buscarmos pela solução, é possível que muitas vezes a gente passe por lutas, batalhas, dificuldades, retaliações, pessoas vão tentar nos desanimar, vão tentar nos desencorajar. E muitas dessas pessoas são, inclusive, pessoas próximas, até mesmo amigos, até mesmo colegas, amigos, até mesmo parentes, família. É possível que o pai, a mãe, o filho, o primo, o avô, a avó, enfim, um familiar, um ente querido, é possível que, até com, como é que eu posso dizer? Talvez não por mal, talvez não por maldade, mas até com bom coração, com boas intenções. Diz o ditado popular que de boas intenções o inferno tá cheio, não é verdade? Mas enfim, às vezes até com uma boa intenção, ele fala, puxa vida, para com isso. Até com uma boa intenção, entre aspas, né? No sentido de preocupação. Poxa, você ora tanto, você clama tanto, você pede tanto a Deus, você busca tanto, você vai tanto num determinado lugar, você bate tanto na porta. Ah, poxa, não faz isso não adianta, não serve pra nada. Poxa, eu te amo, eu me preocupo com você, eu quero o seu bem, eu quero o seu melhor, eu tô vendo que não tá dando, que não tá adiantando. Muitas vezes pessoas vão nos desencorajar, e até pessoas que estão perto da gente. Amigos, pessoas queridas, que nós consideramos até mesmo familiares, família.
essas pessoas aqui, aquela multidão, a Bíblia fala aqui, ó, verso 48, essas pessoas estavam repreendendo aquele cego estava lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí provavelmente um ou outro passava, dizendo, cala a boca, cego, ai, cego, cala a boca, fica quieto, para de falar, para de gritar, para de incomodar, para de incomodar o mestre, para de chatear Jesus. Ele é o Messias, ele é muito importante. Você acha que ele vai se importar com você, cego? Você acha que ele vai dar bola pra você, cego? Cego, se coloca no teu lugar. Cego, cala a boca, você não tá vendo que você tá passando vergonha, que você tá pagando mico? Jesus é muito importante pra perder tempo com você. Cala a boca. É o que diz aqui, eu tô parafraseando, né, com as palavras dos dias de hoje, mas é o que o versículo diz, ó, verso 48. E muitos o repreendiam. Provavelmente falavam frases como essa, parecidas com essa, ou frases tipo essa. Ó, verso 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Então, primeiro ponto, você anota aí. Aliás, irmão Tiago Rui, qual é o nome dessa mensagem? Você pode colocar aí no topo, né? Você coloca lá, Palavras de Sabedoria, que é o quadro, né, daqui do nosso canal do YouTube, do Instagram, onde eu posto minhas redes sociais. Palavras de Sabedoria com Tiago Rui. Aí você bota assim, tema, em busca do milagre. Isso aí, anota aí. Em busca do milagre. Aí os 3 pontos, né, que eu costumo sempre falar, trazendo essa palavra do reino de Deus. Primeiro, não deixe de clamar. Se você vê que Jesus está passando, clama, grita. Segundo, ponto número 2, chave de sabedoria número 2. Pequenas chaves, não é grande, pequena. Pequenas chaves abrem grandes portas, de grandes cofres. Saiba resistir às oposições e opiniões contrárias. É o ponto número 2. Por quê? Porque as pessoas mandavam aquele cego calar a boca, repreendiam aquele cego. Ponto número 3. Tá nesse versículo 48 também, ó. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. É como os professores de português falam, né? Minha mãe é professora, inclusive. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ele, o cego, filho de Timeu, clamava cada vez mais alto, ele gritava. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou. Ele não se abateu, número 2, né? Número 1 ele clamou. Número 2, ele não se abateu com as oposições, que mandavam ele calar a boca, repreendiam ele, mas ele, quanto mais mandava ele calar a boca, mais alto ele gritava. Ponto número 3, e Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Esse é o verso 49, agora o verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Verso 50, repetindo, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ou seja, número 3, jogue fora tudo aquilo que te impede. Ponto número 3, chave de sabedoria de número 3, dessa palavra do reino de Deus. Jogue fora tudo aquilo que te impede. Aqui diz que ele lançou de si a capa dele. Que a capa, além de proteger do frio, do gelado, né? Aquela terra de Israel ali, aquela região do Oriente Médio, tem lugares que até neva. Então no inverno é muito frio, no verão é muito calor, então também ajudava, de certa forma, a proteger o corpo. Além disso, era uma indicação de que ele era um cego, um necessitado, era como se fosse, entre aspas, tá? Entre aspas, um documento, né? Tanto do Império Romano quanto do governo ali da Judéia, de que ele poderia mendigar. Então as pessoas sabiam que ele era, de fato, um cego, um pedinte, um mendigo, né? Um necessitado. Se fosse o caso, poderia dar esmola para ele, tá? Então aquela capa era um símbolo da condição dele. Ele lançou de si a capa, como diz o verso 50. Ou seja, ele lançou fora, ele jogou fora aquilo que o impediu. Poxa, Thiago, mas a capa impedia ele? Como assim? Na verdade, impedia emocionalmente e até espiritualmente. Era um símbolo físico de algo emocional e até espiritual. Então, meus queridos, muitas vezes nós vamos ter que jogar fora coisas, fatos, situações, enfim, que nos bloqueiam, que nos prendem emocionalmente e até espiritualmente.
Às vezes, nós, as pessoas, né, inclusive cristãos servos de Deus, são muito apegados a coisas, a fatos, a situações. Você, meu querido amigo, você, minha querida amiga, que está me assistindo aqui, neste momento, em algum momento da sua vida, essa mensagem, esse vídeo chegou até você. Saiba que a pessoa que te mandou esse link te ama muito. Pode ter certeza absoluta, ele se preocupa com você, se importa com você e te ama muito. Ou você passou aqui na minha timeline, na timeline de uma rede social, como eu falei, no YouTube é Thiago Rui, no Kawaii é Thiago Rui, no Instagram é @Thiago Rui1, no TikTok é @Thiago Rui777. Você viu, sei lá, no grupo de WhatsApp, de Telegram, alguém te mandou. Sabe que você é muito importante para Deus, saiba disso, Jesus te ama muito. Agora, você precisa se desapegar. Coloca aqui nos comentários, ó, mais uma frase. Faz isso, ó, é profético. Coloca aqui nos comentários. Isso vai ajudar a sua vida. É um exercício que vai fazer você ter esse impacto. Coloca aqui. Eu jogo fora tudo que impede o meu milagre. Digita aqui nos comentários essa frase. Eu jogo fora tudo o que impede o meu milagre. De novo. Eu jogo fora tudo o que impede o meu milagre. Digita aqui, coloca aqui nos comentários. O cego fez isso. Você, meu querido amigo, minha querida amiga, vai precisar fazer isso também. Em nome de Jesus. Nós, servos de Deus, muitas vezes precisamos jogar fora um trauma da infância, da adolescência, um passado difícil, um passado de lutas. Às vezes, meu querido amigo, é duro, é forte o que eu vou falar agora, mas muitas vezes nós precisamos até cortar relações, jogar fora, digamos assim, no bom sentido da palavra, pessoas, amizades, coleguismos, que impedem a gente de alcançar a bênção de Deus, o milagre de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Pode ser algo nosso, algo a ver com nós mesmos. Alguma coisa, você, meu amigo, minha amiga, vai ter que lançar fora, como aquele cego jogou fora a capa dele. Continuando para ir para o final. Verso 51. E Jesus falando disse-lhe, né? O cego foi até Jesus, né? Ou seja, o cego, ele tinha tanta fé, é interessante isso, né? A Bíblia, a palavra de Deus fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, dos fatos que ainda não foram vistos, né? Ou seja, o cego gritou, ele soube que Jesus estava passando por ali, que Jesus poderia trazer a solução para ele, curar ele. Aí ele gritou, clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandava ele calar a boca, ele gritou, ou seja, a fé dele foi motivada, foi ativada, né? Foi motivada e ativada. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava mais alto ainda, né? Olha que interessante. Então a fé é isso, a gente precisa ter esse nível de fé. Ter a certeza de que a bênção já é nossa, ela não vai ser, ela já é. A fé não vai ser, a fé é. A Bíblia fala, a fé é a certeza. Aí ele foi ter com Jesus, falaram, olha, tem bom ânimo, o mestre está te chamando. Mais um ato de fé. Além de ele gritar e gritar mais alto, ele lançou fora aquela capa dele, que era uma condição social. As pessoas, a sociedade sabia que ele era um cego, que ele era um mendigo, que ele era um pedinte, mas ele, pela fé, já sabia que seria curado, ele já sabia que aquilo não pertencia mais a ele, que aquela vida não era mais dele. Ele não seria mais um cego, não seria mais um mendigo. Poderia trabalhar, poderia empreender, ganhar seu próprio sustento, seu próprio recurso. Aí ele foi ter com Jesus. Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ponto número 4, né? Ponto número 1, se Jesus estiver passando por aí, grita o nome dele, hein? Ponto número 2, se você sofrer oposição, pessoas mandarem calar a boca, não vai adiantar, não serve pra nada, grita mais ainda. Ponto número 3, joga fora a tua capa, ou seja, aquilo que te impede, que tá te prendendo emocionalmente, fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente de você alcançar o teu milagre. E ponto número 4, seja objetivo. Seja objetivo quando Jesus te perguntar o que você quer que ele faça na tua vida. Coloque aqui nos comentários, faz isso. Faz isso mais uma vez. Digita aqui, coloque aqui nos comentários. Ser objetivo. Ou então, eu seria objetivo. Melhor. Eu seria objetivo. Ó, coloque aqui nos comentários se você está assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, enfim. De alguma forma, se manifesta. Jogue essa informação para o reino espiritual, para que o reino espiritual saiba. Isso também é fé, é um ato de fé. Então, faça isso. Coloque aqui nos comentários. Eu seria objetivo. Ou eu sou objetivo. Faça isso. É o ponto número 4 e último para encerrar. Aí Jesus chega para você, meu amigo, minha amiga, fulano, o que você quer que eu te faça? Aí você quer contar a história, sabe, Jesus? Meu tataravô, minha tataravó fez isso, fez aquilo, aí meu tataravô que não sei o que falou com meu tataravô, que falou com meu tataravô, que falou com meu taravô, que falou com meu bisavô, que falou com meu avô, que falou com meu pai, que falou comigo. Que aí não ia dar certo, que não ia adiantar, aí aconteceu esse trauma, porque não sei o quê, porque lá em 19 de abril de 1927, em 30 de maio de 1948, e aconteceu isso, Jesus às 9 horas e 57 minutos e 34 segundos. Você conta uma história. Não!
Seja objetivo. O cego aqui, a gente acabou de ler, ele foi objetivo. Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ele falou, mestre, que eu veja. Tá aqui, ó. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Algumas versões, que eu veja. Tem outras versões que é interessante também. Que eu torne a ver. Tem versões que falam assim, que eu torne a ver. Então é provável, é plausível de que aquele cego, ele não era um cego de nascença. É possível que o filho de Timeu, Bartimeu, né, filho de Timeu, ele não era um cego de nascença. É plausível isso, é possível. Tem casos da pessoa ser um cego de nascença, mas é possível que ele não era um cego de nascença. É possível que ele pode ter pego uma doença naquela época, que era uma doença incurável, ele de repente pode ter sofrido um acidente, quem sabe, né? Naquela época não tinha muito aquele conceito de segurança do trabalho, higiene do trabalho. Quem sabe ele era um ferreiro, trabalhava com... Realmente, pessoal, é possível isso ter acontecido. Ele poderia ter sido cego de nascença? Sim, mas é muito possível que ele não era cego. Aí, por algum motivo, de repente, como eu disse, uma fagulha de um fogo, né? Se ele trabalhava como ferreiro, por exemplo, pode ter caído no olho dele e ele ter ficado cego. Nos olhos dele, ele ter ficado cego. Algumas versões falam, Senhor, Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Algumas versões dizem, Senhor, que eu torne a ver. Ou seja, que eu veja de novo. Isso significa que é possível que ele já tinha visto antes, mas deixou de ver. Então ele, de qualquer forma, estava querendo o milagre dele. Então, pessoal, quando Jesus te perguntar o que você quer que ele faça na sua vida, na vida de sua família, fale. Diga objetivamente, Senhor, que eu veja, que eu torne a ver, que eu volte a ver. Senhor, que eu seja curado. Que o meu ente querido fulano de tal seja curado. Que meu casamento seja restaurado. Que a minha família seja restaurada. Que meu filho se converta, que meu pai se converta, que minha mãe se converta a ti. Se torne um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Senhor, me abençoa, eu tenho trabalhado, me esforçado, que eu consiga aquele emprego, aquela promoção. Ou, se você é um empreendedor, Senhor, que eu possa prosperar nos meus caminhos, que meu negócio possa prosperar. Enfim, que eu possa passar naquela prova. Enfim, do concurso, do vestibular, sei lá. Que eu possa atingir aquele objetivo. Seja o que for, pessoal. Jesus vai chegar para você e vai te perguntar, você seguindo esses passos, é claro. Meu filho, meu servo, o que você quer que eu te faça? Não conte uma história. Ele sabe de tudo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E se ele te pergunta, não é porque ele não sabe, é porque, na verdade, ele sabe. Ele quer apenas, Jesus quer apenas que você exerça a sua fé, coloque a sua fé em prática, coloque a sua fé em ação. Ele sabe. Quando Jesus te perguntar o que você quer que ele te faça, é para, na verdade, você saber o que é para ser feito na sua vida. Porque às vezes é tanta coisa, são tantas as lutas, tantas as batalhas, tantas as demandas, que é possível que você possa até estar se confundindo e não saber ao certo o que você quer que Jesus faça na sua vida, na sua família, na sua parentela. Então, pessoal, você, querido amigo, querida amiga, saiba disso. Você precisa saber o que você quer que Jesus faça na sua vida. E quando a gente perguntar, diga objetivamente. Ok, pessoal? Então, ponto número 1. Jesus está passando por aí, grita o nome dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ponto número 2. Ou chave de sabedoria, né? Número 2. Pequenas chaves abrem grandes portas, hein? Pega essa palavra, pega essa revelação. Ponto número 1, grita. Ponto número 2, sofreu oposição? Alguém mandou calar a boca? Alguém disse, não incomoda mais o mestre não, ele não se importa com você, não adianta, não tem jeito. Aí que você deve exercer mais ainda a sua fé, aí que você deve gritar mais alto ainda. Ponto número 3, quando Jesus te chamar, não dê desculpas, não dá desculpas, joga fora. O trauma de 59 anos atrás, o problema, a situação de 17 anos atrás, não, esquece. Lança fora, joga fora a tua capa, aquilo que te impede. E ponto número 4, chave de sabedoria. Número 4, pra gente encerrar, eu quero orar e abençoar a tua vida. Quando Jesus perguntar o que você quer que ele te faça, fale exatamente aquilo que você precisa que ele te faça, que você quer que ele te faça. E com certeza, ele vai operar um milagre na sua vida, ok? Amém? Aleluia, glória a Deus, show de bola, glória a Deus, que maravilha, hein? Olha, realmente a presença de Deus é notória nesse lugar, é muito forte, é muito avassaladora. Cara, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Jesus é lindo, pessoal. Então você está sentindo aí? Você está recebendo a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus aí? Então se manifesta, aproveita, curta esse vídeo, clica ali em curtir. Pode ser o formato do joinha ou coraçãozinho, dependendo da rede social. Comenta como essa palavra tem falado com você, falou com você. Não é minha palavra, não é a palavra do Tiago. É a palavra de Deus, de Jesus, é a palavra do reino de Deus. Não é religião, pessoal.
Não é dogma religioso, não é instituição, não é CNPJ, não é tijolo, pedra. É a palavra do reino. Jesus falou que ele veio para falar, para pregar, para anunciar e para trazer o reino de Deus. Ele falou, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro da gente. A gente precisa agora fazer com que ele venha à tona, colocá-lo em prática. O reino de Deus é um estilo de vida, é a mentalidade, é a forma de agir, de ação, é a forma de pensar, é a forma de falar, é a forma de se posicionar, é a metodologia do Pai. Deus é rei. Todo rei tem um reino. Todo reino tem uma constituição. A palavra de Deus é a constituição, né? Está aqui do meu lado. A palavra de Deus, a Bíblia, é a constituição desse reino. E a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Então nós temos o poder, pela palavra, instituído pela palavra, de emitir decretos, de decretar, de declarar a palavra, aquilo que a palavra diz. Então essa é uma palavra do reino, do coração de Deus, sabedoria milenar. Já estava aqui antes da gente. Glórias a Deus por isso. Tá? Um tempo passado eterno. E continua conosco aqui. Fez diferença na vida dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos de Cristo, ao longo da história. E chegou aqui hoje. Esse vídeo está sendo gravado no ano de 2026. Tá bom? Abril de 2026. E ela continua fazendo a diferença. Continua mudando, continua transformando, continua salvando, continua libertando, continua curando, continua prosperando, continua operando milagres, sinais e maravilhas na vida daqueles que querem. Mas precisa querer para receber. Ok? Então una sua fé com a minha, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra exatamente como o Senhor quis, da forma que o Senhor quis, aquilo que o Senhor quis, foi falada, foi anunciada, foi exposta, foi lançada, foi pregada. Nada de mim mesmo, mas do Senhor. Por isso, que ela encontre terra fértil nos corações, na alma, na mente, dos queridos ouvintes, das pessoas que já me assistem aqui há algum tempo ou que estão me ouvindo, me assistindo aqui pela primeira vez. De alguma forma essa palavra chegou à vida dessa pessoa tão querida, tão preciosa, na vida dessa família. Pode ser que mais pessoas, ao mesmo tempo, uma família inteira, quem sabe, esteja assistindo. Em nome de Jesus, Senhor. Aquilo que eu não posso fazer, e de fato eu não posso. O que eu posso fazer, eu fiz. Obedecer, ouvir a tua voz, obedecer, que é falar. Agora, quem faz a diferença é o Senhor. A Bíblia diz que a tua palavra, Pai, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Lá, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nem a própria pessoa que está ouvindo pode chegar, somente o Senhor. Então chega ali, Pai, no homem interior, e faz a mudança, a transformação que precisa ser feita. Salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, prospera, abençoa, restaura esta vida, esta família, esta parentela. E que esta palavra possa realmente trazer refrigério, vigor e um novo começo, uma nova história de Deus, do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se manifesta, gente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca tua afeição, coloca aqui nos comentários. Eu recebo, ou eu tomo posse. Digita isso aqui. O reino de Deus está em ação. Os céus vão saber, o reino espiritual vai saber que você realmente está em concordância. A Bíblia fala que o que duas pessoas concordarem a respeito de algo será feito. Onde dois ou três estiverem reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está. A palavra diz que o que for ligado na terra será ligado no céu. Então, liga, concorda, recebe em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários, ok? Quer fazer só mais uma oração? Você, meu amigo, você, minha amiga, que não conhece Jesus, que não teve um encontro com Cristo, não teve uma experiência com Jesus, pode ser a primeira vez que você ouve uma palavra como essa, ou a 10ª, 5ª, 10ª, 20ª, não sei. Mas hoje Jesus falou contigo e você sabe que precisa entregar a sua vida a Ele. Eu não posso salvar. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode salvar. Ninguém. Padre, pastor, rabino, papa, sacerdote, bispo, ninguém pode salvar. Nenhum ser humano que já passou por essa terra que não está mais aqui, que já morreu, ou que ainda esteja vivo, ninguém pode salvar. Só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou de si próprio, ele falou dele próprio. Ele não disse que iria apontar um caminho, ó, o caminho é aquele, o caminho é esse, não. Ele falou, Jesus falou dele próprio. Eu sou o caminho. Ele falou dois caminhos, não. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra também diz que se você crê dentro de você que Jesus é o Senhor e Salvador, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você confessar, não adianta só você ficar mentalizando para ninguém saber, não. A Bíblia fala que aqueles que se vergonharem dele, ele não confessará diante de Deus, ele só vai confessar aqueles que confessarem a ele. Você crê, você precisa confessar, ok? Repita após mim essa oração se você realmente quer receber Jesus na sua vida, ou se você até está se reconciliando, você estava afastado e está voltando para os caminhos do Senhor, ok?
Eu vou falar uma frase e você repete, tá? Com fé, com sinceridade, tá bom? Uma oração. Vamos lá. Senhor Jesus, eu te recebo agora como o meu único e suficiente Senhor, Salvador, Redentor e Deus. Seja meu amigo, seja meu Pai. Eu te recebo no meu coração, eu te recebo na minha vida. Eu declaro que a partir de agora eu não tenho outro Deus, outro Senhor, a não ser o Senhor, meu Jesus. Eu revogo no reino espiritual e no reino físico, eu desfaço toda aliança, toda ligação que eu fiz com as trevas, com as coisas ruins. E eu faço uma aliança contigo, Jesus. Por isso, escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Para que, se o Senhor me leva antes do arrebatamento, eu vá para o céu, para a tua glória e te encontre, ou estando vivo no momento do arrebatamento, eu seja arrebatado junto com a tua igreja. Eu declaro para que todos ouçam, para que o céu ouça, para que o inferno ouça, para que o mundo ouça que eu te pertenço. Eu sou teu filho a partir de agora. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Senhor, Salvador e Deus. Eu não sou mais o meu dono. O Senhor, a partir de agora, é o meu dono. E eu sou teu filho. Muito obrigado, porque a partir de agora eu nasço de novo e sou inserido na família de Deus. Eu te amo, meu Pai. Eu te amo, Jesus. Eu oro agradecido a ti em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou de repente você já fez em algum momento na sua vida e você estava afastado, coloca aqui nos comentários, eu recebo Jesus. Faça isso. Marque no reino espiritual isso, com esse ato de fé, com esse ato profético. Coloca aqui, ó, eu recebo Jesus. Ou então se você está retornando, está afastado e está voltando, eu volto para Jesus, ok? Eu vou ficando por aqui, você que recebe ou que retorna, compra uma Bíblia, ou então... É importante comprar uma Bíblia, sabe? Eu ia falar para você estar lendo na internet, se jogar a Bíblia Sagrada na internet ou baixar um aplicativo, faça isso também. Mas, se possível, adquira um exemplar da Palavra de Deus, tá bom? Tenha esse hábito de estar lendo, meditando na Palavra. Comece lendo o Evangelho de João, você que está começando agora na nova caminhada, na caminhada de fé com Jesus. Tenha o hábito de orar, que é isso que eu falei, oração é um bate-papo com Deus, tá bom? Procura uma igreja que esteja perto da Bíblia. Não adianta estar próximo da tua casa se não estiver próximo da Bíblia, né? Se está próximo da tua casa e próximo da Bíblia, melhor ainda, ok? Uma igreja cristã evangélica de verdade, sadia, saudável, não é perfeita, não vai existir perfeição nessa terra, mas que ela seja saudável. Uma igreja que prega realmente a palavra de Deus, a sã doutrina, que não tenha outro livro a não ser a Bíblia como única regra de fé em prática, que não tenha homens, mulheres, pessoas como, sabe, um grande profeta acima de Jesus. Não, é só Jesus. Ele que é o dono da igreja, o Senhor da igreja, é o único e suficiente Senhor e Salvador, tá bom? Igreja que não prega ideologias, sabe, antibíblica, anticristã, igreja que não prega comunismo, igreja que não prega lacração, igreja que não sabe, essas coisas muito liberais, não faça isso. Nós estamos nos últimos dias. A igreja que prega coisas relativas, Jesus, ele era um cara legal, era um cara bacana, e não sei o quê. Não, Jesus, ele é Senhor, ele é nosso amigo, mas ele continua sendo Senhor, continua sendo Deus. Ele veio, Jesus, ele não veio em carne, ele só veio em espírito. Não. Jesus, ele, inclusive a história diz, é um fato histórico, Jesus veio a esta terra, ele morreu e ressuscitou, e ascendeu aos céus, está junto do Pai. Então, ele não era um espírito. Não, ele veio em carne. Agora, Jesus veio em carne, mas ele foi um grande profeta. Ele não era filho de Deus, ele não era Deus. Ele era um grande profeta, um grande filósofo. Não. Ele veio em carne, mas era 100% Deus e 100% homem. Doutrina hipostática de Cristo, como a gente estuda na teologia, né? Então, a igreja que prega dessa forma, ok? Ora a Deus, que Deus com certeza vai te levar para uma igreja que vai te acolher, te abraçar, cuidar de você nessa nova caminhada, nessa nova jornada de fé, tá bom? Continue me acompanhando, faça isso, galera, dá essa força, dá essa moral. Olha, para que realmente a gente está na internet tem essa coisa, né? Para que o algoritmo saiba que vídeos como esse são importantes, são relevantes, para que espalhe, chegue a mais pessoas, tá bom? Curta, onde tem um coraçãozinho, ou então um joinha, dependendo da rede social, clica em curtir, comenta como Deus falou contigo nessa mensagem, compartilha, pega esse link e joga lá no teu grupo de WhatsApp, de Telegram, enfim, compartilha para que mais pessoas recebam essa palavra do reino, que vai fazer a diferença, vai mudar, transformar a vida delas, assim como com certeza está fazendo na sua. Segue, clica em seguir ou em inscrever-se, tá bom? Vou ficando por aqui, ó. Instagram, @ThiagoRui1. YouTube, Thiago Rui. Kawaii, Thiago Rui. E no TikTok, @ThiagoRui777. Em algum lugar aqui na tela, nos comentários, no fixado, em algum lugar você vai ver aí minhas redes sociais, nos acompanha, tá bom? Breve eu vou estar aqui postando mais uma mensagem de sabedoria, né? De essa palavra de conhecimento, de sabedoria de Deus, palavra do reino para as nossas vidas. Vou ficando por aqui. Seja abençoado na prática dessa palavra, na prática da palavra de Deus. Coloque em prática, viva. Com certeza Deus tem grandes coisas para a sua vida. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Toma posse.
Em nome de Jesus, seja abençoado. Declaro, profetizo para a sua vida, para a sua família. Shalom, paz, saúde e prosperidade. Até a próxima. Jesus te ama. Deus te abençoe.